Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa semanal Brasil Profundo. Meu nome é Rodrigo Miller do Vale e hoje eu vou falar para vocês sobre um tema muito importante para a história do Brasil que mudou a nossa nação para sempre. Mas antes de falar sobre este tema tão importante que mudou para sempre a história do nosso Brasil, eu gostaria de fazer o convite a todos vocês para se inscreverem no canal do Instituto do Bem Comum, para compartilhar com seus amigos, nos seus grupos e para dar aquele gosta muito importante, esse joinha fundamental para que a gente possa desenvolver um grande estudo a respeito da história do Brasil e que a gente possa, de fato, levar o verdadeiro conhecimento da nossa pátria contra o bando de ideias ruins e equivocadas que vem sendo divulgados do nosso país, do nosso querido Brasil. Então, vamos pensar o seguinte. Marcião, coloca o mapa do nosso continente europeu no final do século XVIII, no início do século XIX, no contexto de Revolução Francesa, quando houve o bloqueio continental para que a gente possa situar a nossa audiência no tempo e no espaço. Então, o que aconteceu? Por que a gente tem que falar sobre a Revolução Francesa? Por que a gente tem que falar sobre esses assuntos que estavam acontecendo lá na Europa, se na verdade o assunto é Brasil? Alguém pode me perguntar, esse cara tá ficando maluco. Na verdade, ele não está querendo falar sobre o Brasil e ele está inventando algumas coisas, mas não. É muito importante que a gente saiba o contexto internacional, que a gente saiba o contexto político da Europa, para que a gente entenda o que aconteceu de consequências no nosso Brasil. Então, a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas mudaram o panorama das relações internacionais no início do século XIX. Portugal, ele sofre impactos muito importantes e nesse momento a gente precisa entender que o Brasil ele estava aliado de uma forma muito unida, porque fazia parte do mesmo país, a Portugal. Era o chamado Império Português, o Império Ultramarino Português, e certamente aquilo que estava acontecendo com o Portugal iria acontecer com o Brasil, certo? Então, naquele contexto de Revolução Francesa e de guerras napoleônicas, na Europa você tinha duas grandes potências rivais. De um lado, a França de Napoleão Bonaparte e do outro lado, a Inglaterra, a grande potência marítima daquele tempo. E ela sabia muito bem utilizar os mares para fazer comércio e foi dessa maneira, por meio do comércio e por meio do sistema financeiro internacional, que a Inglaterra se tornou a grande potência hegemônica do século XIX. Então, o Brasil e o Império Português eles tinham duas posições aqui. Ou eles seriam aliados da Inglaterra, ou eles seriam aliados da França nesse contexto. Afinal de contas, uma guerra como as guerras napoleônicas foi semelhantemente a uma guerra mundial, já que envolveu todas as principais potências do mundo e, consequentemente, todos os países que estavam minimamente próximos a este conflito ou de alguma forma relacionado a ele sofreriam impactos. E qualquer das decisões que Portugal fosse tomar, as consequências seriam sentidas de uma maneira muito intensa. Como eu estava mostrando naquele mapa que o Marcelo tinha me colocado, houve o bloqueio continental por meio da França na Europa inteira. O que aconteceu ali? Bom, em 1805, os franceses eles perderam uma importante batalha naval chamada Batalha de Trafalgar. E basicamente a sua marinha comercial e a sua marinha militar, ela foi reduzida a pó pela marinha militar britânica. Já que os franceses eles não teriam mais as condições necessárias de fazer frente à Inglaterra nos mares, Napoleão Bonaparte pensou o seguinte, bom, eu tenho um grande exército da Europa, a minha grande armée, a minha grande armada, ela é o exército terrestre mais poderoso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bloqueio continental, vou colocar tropas espalhadas pela Europa inteira e vou pressionar os países a obedecerem aquilo que eu estou falando. Caso contrário, eu vou tomar o país para mim, eu vou invadir esse país e eu vou mudar os governos. E Portugal, nesse contexto, ele fica numa decisão muito difícil, fica numa situação muito delicada. Por quê? Se ele se alia à França, ele corre o risco da Inglaterra invadir todo o seu território ultramarino. E aqui eu estou falando de invadir Brasil, de invadir Angola, Moçambique, Goa, Macau, Timor-Leste,
que naquele momento histórico eram muito importantes para o desenvolvimento de todo o Império Português, já que serviam como entrepostos comerciais, já que eram grandes lugares para a extração de matérias-primas e também eram locais estratégicos para o desenvolvimento de todo o Império Português. Então, naquele momento de grande turbulência, Portugal ele estava tentando ganhar tempo. E, nesse sentido, tentar ganhar tempo, tentar postergar uma decisão, a França e a Espanha naquele momento era aliada da França, uma vez que José Bonaparte, Marcelo, põe na tela uma imagem de José Bonaparte aí, para que a gente possa ver quem que ele é, primo de Napoleão Bonaparte. Eles decidem naquele momento assinar um tratado, e esse tratado é o chamado Tratado de Fontainebleau, em 1807. E esse tratado ele diz o seguinte, ele diz que a coroa portuguesa, a Casa de Bragança, deixa de governar o Império Português, porque ele está demorando para tomar uma decisão e ele tomou basicamente as decisões equivocadas que iriam contrariamente ao bloqueio continental. Então, o que aconteceu? A família real portuguesa, ela secretamente assinou um tratado com a Inglaterra, mostrando a sua aliança. Uma coisa interessante que a gente pode pensar aqui é que Portugal e Inglaterra, eles possuem a aliança militar defensiva mais antiga do mundo, que retoma o ano de 1250, lá no século XIII. Portanto, já vem de longo tempo esse tipo de relação entre Portugal e os ingleses. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que Portugal certamente seria invadido. Mas antes de a gente entender como se deu o processo da invasão dos franceses e espanhóis lá em Portugal, é necessário entender que naquele momento Dom João VI, que era o regente da sua mãe Dona Maria I, ele estava com uma posição bastante confortável. Ele tinha uma visão muito estratégica de como que se daria os desenvolvimentos das guerras napoleônicas na Europa e qual que estava sendo o jogo importante das relações internacionais e da história naquele início do século XIX. E quais foram as três principais razões para que Dom João VI se mantivesse aliado da Inglaterra? O primeiro deles é que Dom João VI sabia que a França seria derrotada e em sua guerra de expansão, visto que que a França estava enfrentando dificuldades já na Europa Oriental. Marcião, põe na tela aí da invasão da França, lá na Rússia, lá dos czares, e foi dentro deste contexto que aí Dom João VI viu, se eles não estão conseguindo conquistar a Rússia, se eles não estão conquistando aquela porção de território, certamente eles serão invadidos pelos russos lá na França e eles terão bastante dificuldade, além de não contar com uma marinha muito eficiente. Então ele sabia que manter uma aliança com a Inglaterra era muito importante naquele contexto. Outro importante pensamento de Dom João VI era o seguinte, bom, Portugal é um país muito pequeno, que naquela época tinha aproximadamente 1.200.000 habitantes. Já o Brasil já era uma nação muito consolidada, já tinha aproximadamente 7.500.000 quilômetros quadrados de terras demarcadas por meio de tratados internacionais e era o grande centro econômico, financeiro e de produção do Império Português. Então ele sabia que era muito mais importante manter a independência do Brasil, manter o Brasil sob controle e não ser invadido pela Inglaterra, do que Portugal naquele momento. Então ele sabia que o centro do Império Português já era o Brasil. E, portanto, a última questão importante que norteou o pensamento de Dom João VI para vir para o Brasil é que haviam correntes dentro da corte portuguesa e dentro da Universidade de Coimbra, que era o grande centro intelectual português daquele momento, que desde o século XVIII pensavam que a corte portuguesa deveria migrar para o Brasil, porque o Brasil seria o grande futuro de Portugal e os portugueses deveriam estar aqui no Brasil para poder dar continuidade a essa expansão territorial, essa expansão do Império Português, remontando aquele espírito mais desbravador, aquele espírito mais aventureiro dos portugueses, que é traço típico de Portugal desde pelo menos o século XII, no início da sua fundação, lá com Dom Afonso Henriques. Então, essas foram as decisões mais importantes e esses foram os pensamentos mais relevantes de Dom João VI quando ele estava querendo vir para o Brasil.
Então, a decisão, portanto, foi estratégica, no sentido de conseguir manter para o Império Português algo de estabilidade, em detrimento de entregar a metrópole, entregar Lisboa. Só para vocês terem uma ideia, quando a família real portuguesa estava vindo para o Brasil, em pouco tempo já se via lá no horizonte de Lisboa, as tropas do general Junot, que era o grande líder francês, o general de grande confiança de Napoleão Bonaparte. Marcelo, põe aqui uma imagem do general Junot. Ele já estava sendo visto com suas tropas e com seus canhões. Então foi algo bastante rápido, foi uma decisão bastante significativa e que aí gerou toda a possibilidade para a corte fazer a transmigração para a cidade do Rio de Janeiro. E o que aconteceu com a vinda da família real para o Brasil? Basicamente, houve uma mudança estrutural muito grande. O Brasil passou por grandes modificações no seu plano político, no seu plano econômico, no seu plano social, no seu plano civilizacional e no seu plano institucional. Portanto, foi uma modificação completa do país, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que desde 1762 era a capital do país. Então, o que nós estamos presenciando aqui é realmente uma mudança de patamar da cidade do Rio de Janeiro, uma mudança de patamar da posição do Brasil dentro do panorama da história da civilização ocidental, e também havia aqui um grande crescimento, uma grande expectativa de que o Rio de Janeiro fosse, enfim, tornasse o epicentro de todo o Império Lusitano. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma magnitude muito grande em relação a todos os acontecimentos que vão seguir dentro da história do Brasil, porque a gente não consegue compreender, por exemplo, a independência do Brasil sem que a gente consiga compreender antes este movimento de transmigração da família real portuguesa para o Brasil no contexto de 1808, saindo desse contexto europeu de guerras napoleônicas. Então, do ponto de vista econômico, o que aconteceu de mais significativo aqui para a gente poder entender? Em primeiro lugar, houve a revogação do Alvará de 1795, que basicamente delimitava quais eram os tipos de produção industrial que o Brasil poderia ter, já que não era para o Império Português naquele momento uma necessidade para a produção de matérias-primas, de matérias manufaturadas do Brasil para poder levar para outras partes do Império Português. Então, o que acontece? Com essa revogação do Alvará de 1795, o Brasil se vê aqui inserido numa lógica capitalista e liberal para a produção de bens, para a produção de outros tipos de manufaturas, de mercadorias, e assim ele vai se inserindo dentro de uma lógica mais aproximada daquilo que acontecia na Europa do que acontecia no restante da América. Outro ponto importante em relação à economia que aconteceu foi a criação do Banco do Brasil em 1808. O Banco do Brasil foi o primeiro banco da história do Brasil. Então, o que a gente acaba percebendo aqui? Que o Brasil, enfim, com todos os problemas e com todas as dificuldades, ele vai se inserir dentro do sistema financeiro internacional, o que vai dar para o Brasil uma grande dependência à Inglaterra em basicamente todo o século XIX. Então o Brasil ele está se tornando dependente da lógica liberal, ele está se tornando dependente de uma lógica capitalista de produção, e ele está se inserindo dentro deste contexto daquilo que vinha acontecendo de revolução industrial lá na Europa no início do século XIX. E a última modificação estrutural mais importante dentro dos aspectos econômicos foi a abertura dos portos às nações amigas. Então, o que acaba acontecendo? O Brasil, de fato, ele entra no liberalismo comercial e ele passa a negociar com todas as nações o que antes era uma prerrogativa de escolha da corte portuguesa que estava lá em Lisboa. Então, o que a gente pode perceber aqui é uma completa adesão do Brasil ao sistema internacional capitalista e financeiro, e aí a partir deste momento o Brasil vai começar a sofrer muita influência da Inglaterra, vai começar a sofrer muita influência dos banqueiros ingleses, vai sofrer muita influência daquelas pessoas que mais detêm um poderio econômico na Europa, e vai sofrer uma grande dificuldade de sair dessas amarras
dentro do século XIX, principalmente durante o Segundo Reinado. Essa vai ser a toada econômica que o Brasil vai passar neste momento, e tudo começa acontecendo com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Do ponto de vista institucional, nós temos a criação do Tribunal de Mesa e Desembargo do Paço, que era basicamente um tribunal que cuidava de assuntos reais. Eram pessoas que estavam instituídas para dar conselhos para Dom João VI, para saber quais seriam as decisões a serem tomadas no Brasil e como que se daria o processo de institucionalização de uma metrópole aqui no Brasil. Outro ponto importante foi a criação dos tribunais de relação. Então a gente vê o início de uma ideia de justiça aos moldes modernos e sendo implementados no Brasil. A criação da polícia, a polícia militar no Rio de Janeiro é criada a partir deste momento, a primeira polícia militar na América Latina, por assim a gente precisa ser dito, e aqui o Estado ele já vai detendo o monopólio de violência, o Brasil se aderindo a uma lógica liberal capitalista na economia e ao mesmo tempo aderindo a uma lógica liberal e institucional dentro de suas relações. O que a gente pode ver aqui é que o Brasil de fato está entrando na era contemporânea da sua história. E por fim, a criação da Academia Militar. Já que veio a família real portuguesa para o Brasil, era necessário que tivesse uma academia militar para formar soldados, formar um corpo militar com armas e com espadas para fazer a defesa territorial do Brasil. E aqui a gente vê como isso foi fundamental dentro do contexto de guerra da Cisplatina, lá na década de 20, quando o Brasil enfrenta a Argentina. Do ponto de vista cultural, há uma efervescência gigantesca na cidade do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, porque houve a criação do Horto Florestal e do Jardim Botânico. Então são duas criações que vão levar algo de cultura para o Rio de Janeiro, algo de um processo civilizacional que vinha acontecendo na Europa naquele momento para a cidade do Rio de Janeiro. Todos os livros que existiam dentro da corte lá em Lisboa vieram para o Brasil dentro de pelo menos 3 ou 4 navios grandes, e aí houve a criação da Biblioteca Real lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, pensou-se na cultura, pensou-se no desenvolvimento das letras aqui no nosso país. E, por fim, houve o estabelecimento da chamada imprensa régia, imprensa que estava ligado à realeza, ao reino, e a fundação do primeiro jornal do Brasil, que é o chamado Correio Brasiliense. E quem comandava esse jornal era um cara chamado Hipólito José da Costa. Marcião, põe uma imagem do Hipólito José da Costa e uma imagem também do jornal Correio Brasiliense, para que vocês possam ver como que eram feitos esses primeiros jornais. E o Hipólito José da Costa, ele fazia tudo isso lá de Londres. Ele era embaixador ele era semelhante ao embaixador do Brasil lá em Londres, e ele que organizava basicamente todas as notícias, todos os artigos que seriam publicados no Correio Brasiliense. E aqui a gente precisa entender um ponto importante, que é a centralidade da cidade do Rio de Janeiro, já que nós estamos falando de todos esses acontecimentos que se dá na cidade do Rio. Em primeiro lugar, as grandes mudanças pelas quais o Brasil passou ocorreram principalmente nessa cidade. E em pouco tempo passou a ser uma cidade típica de uma grande monarquia. Então, o que acaba acontecendo? Você vê uma grande quantidade de reformas em praças, em estradas, em ruas, em pontes, em um aumento populacional muito grande. A cidade do Rio de Janeiro, ela vai aos poucos tendo uma cara muito europeia, vai tendo um formato de uma cidade que vai se aproximando das cidades europeias em detrimento daquilo que era conhecido como as cidades, as vilas tipicamente brasileiros. O Rio de Janeiro, então, passa a ser, na história da humanidade, a única cidade que teve como sede uma coroa europeia. Nenhum país na América Latina teve um rei ali na sua cidade, nem os Estados Unidos tiveram a visita, por exemplo, do rei da Inglaterra, muito pelo contrário. Os Estados Unidos sempre tiveram ojeriza a esse tipo de governo. Então, o que a gente pode
levar como consideração aqui, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que o Rio estava se tornando uma das cidades mais importantes no mundo no século XIX, já que o Império Português, já que o Brasil, no século XIX, vai experimentar um grau de desenvolvimento social, político, institucional e econômico que poucos países no mundo eles vão experimentar. Então o que a gente está falando é da transformação de uma cidade para que ela se torne de fato uma das cidades mais importantes para a compreensão dos fatos políticos do século XIX na sua história mundial. Esse é um dos pontos mais importantes que a gente precisa ver quando a gente está analisando a vinda da família real para o Brasil e quando a gente está analisando todo esse contexto político e institucional. E qual que foi o significado para a gente chegar na parte final do vídeo desse desembarque? Em primeiro lugar, fez com que o Brasil se tornasse a sede do Império Português de fato, não de direito, porque ainda continuava em Lisboa, mas todas as decisões que aconteciam do Império Português se emanavam da cidade do Rio de Janeiro, se emanavam do Brasil. Em um segundo lugar, trouxe preocupações e problemas do jogo político europeu para o país, então o Brasil começou a ver a Europa de uma forma diferente, começou a sofrer influências de uma maneira muito mais próxima, e aquilo que acontecia na Europa modificava o jogo e as correlações de força entre a elite brasileira local de uma forma muito mais evidente, e isso vai gerar problemas no Brasil até pelo menos a década de 1840, 1850, né? Então a gente pode perceber que isso foi uma mudança muito forte. E em outro ponto importante que a gente pode observar aqui é que fez com que o Brasil se integrasse ao sistema capitalista, ao modo liberal de organização política e paulatinamente foi se colocando numa estrutura do Estado moderno. Então, de fato, a modernidade, em todos os sentidos, o iluminismo e todas essas correntes que são antirreligiosas e que não têm o compromisso com a organicidade do território, vai se colocando de maneira cada vez mais evidente no Brasil. Isso é um ponto muito importante porque a gente precisa ver que se existe coisas muito boas a respeito do Império Brasileiro e de todo o desenvolvimento do país no século XIX, ele já se afastava da sua vocação, ele já estava paulatinamente se afastando daquilo que os pais fundadores do Brasil, os primeiros portugueses, tinham como consideração. Então, quando a gente coloca o Brasil na lógica do Estado moderno, ele já vai sofrer influências de ideologias que estão se colocando de forma cada vez mais evidente contra todos os pilares e valores que fundaram o Brasil. E, por fim, a gente pode dizer que um dos significados deste desembarque foi o aprofundamento dos rompimentos políticos e institucionais que vinham sendo levados a cabo desde o século XVIII com o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal foi o grande responsável por, digamos assim, trazer o iluminismo para o Brasil. E este iluminismo, ele ganha novos contornos com a vinda da família real, e aqui a gente tem dois momentos muito importantes que vão marcar um Brasil mais ligado às ideias e os fundamentos das sociedades tradicionais, e aqui um país que já vai caminhando para a modernidade, para a contemporaneidade dentro das relações internacionais e dentro da ciência política moderna. Então, o que a gente pode perceber é que, de fato, a vinda da família real portuguesa para o Brasil modificou para sempre todas as estruturas do nosso país. E quem quiser compreender a profundidade do século XIX no Brasil e saber profundamente todos os impactos que aconteceram no nosso país no século XIX, certamente vai ter que remontar para este desembarque, porque a partir daí todos os acontecimentos é que vão fazer sentido. Portanto, se a gente quiser compreender de fato o nascimento da história moderna do Brasil, este é um dos momentos centrais para a gente poder entender. Por este vídeo é isso, pessoal. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo, no nosso próximo episódio. E compartilhem este vídeo com quem vocês acharem que vão se interessar por este conteúdo. Deixa o curtir aqui no nosso canal e se inscrevam. Um grande abraço e até lá.